Fala, Fel, tranquilo? Finalmente o Conselho do Corinthians se posicionou, soltou uma nota oficial sobre as faturas vazadas e a investigação de André Sanches para expulsão do ex-presidente do Corinthians. Também tem informações aí sobre o protesto que a Gaviões vai fazer nessa quinta-feira no Parque São Jorge. Dorival Júnior com os dias contados, pode ser a última partida dele nessa quarta-feira contra o Cruzeiro. E Vojvoda é um nome forte, tem informações quentes também no vídeo de agora sobre tudo isso. E o caso de Memphis Depay, que vai ter uma reunião cara a cara com o Fabio Soldado para decidir se ele realmente tá saco cheio, quer sair do Corinthians ou permanecer. Vai ter uma conversa franca ali entre os dois e a gente vai trazer tudo também. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Assim que chegamos, eu e minha equipe, aqui ao Parque São Jorge, hoje por volta das 5h30, um carro de polícia estava saindo por este portão. Segurança atenta também do pessoal que trabalha no Corinthians, porque haverá protesto aqui na próxima quinta-feira, mas é bom já ficar ligado. A partir da segunda-feira, a Gaviões da Fiel convocou um protesto para quinta-feira. Quem quiser se juntar à galera aqui na quinta-feira, na porta do clube, protestar em todos os sentidos, dentro e fora de campo. Caso de polícia no Corinthians, mais um. O Corinthians, no sábado, fez um boletim de ocorrência, olha isso, por subtração de documentos sigilosos dos arquivos físico e também digital do clube. Dentre os documentos, as faturas que vazaram do cartão corporativo da presidência. Caso o André Sanches está sendo apurado no Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo finalmente se manifestou publicamente através de nota nos últimos minutos, agora à tarde, dizendo que está apurando a história do André Sanches e de outros ex-presidentes. A reportagem completíssima para vocês no site gazetaesportiva.com, na apuração detalhada do Thiago Salazar. Voltando à questão do campo, vamos falar de bola. Derrota do Dorival Júnior, mais uma, a quarta dele no comando do Corinthians em 14 partidas, ganhou 6 jogos, empatou 4, perdeu o clássico, o time não decola, não avança, não reage, e ele está balançando sim, como eu disse, o Osmar Stabile garantiu que pelo menos até quarta-feira ele continua, mas não dá para assegurar nada em relação ao futuro, porque tudo depende de resultado. Mas contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, o técnico será, o que tudo indica, o Dorival Júnior, que falou a respeito dessa pressão toda já de bastidores para uma possível saída dele após a derrota para o São Paulo no sábado à noite. Pode falar aí, professor Dorival Júnior. Primeiro, no Brasil você não tem essa condição de você poder estar tranquilo em sentido nenhum, nunca, em equipe nenhuma. Quem avalia meu trabalho está aqui, nosso diretor de futebol, o presidente. Eles têm essa condição. Eu acho que essa pergunta deveria ser dirigida a ele. Eu estou desenvolvendo o meu melhor dentro do Corinthians, buscando as correções, buscando a melhoria da equipe. As oscilações elas acontecem e tem desequilibrado um pouco esse trabalho. Nós temos que encontrar um caminho que nos dê uma sustentação, uma segurança um pouco maior. Na grande maioria das equipes que eu passei, nunca tive esse tipo de problema. Estou enfrentando nesse momento. Agora é um fato que nós temos que conviver e trabalharmos para que a recuperação aconteça. E as especulações vão rolando, já se fala aqui dentro no nome do Vojvoda, que saiu do Fortaleza. Alguns dirigentes gostam dessa possibilidade, mas o Osmar Stabile garantiu o Dorival Júnior pelo menos até o jogo do Cruzeiro na quarta-feira em Itaquera. A multa rescisória do Dorival Júnior e comissão técnica dele, o filho mais os profissionais que ele trouxe, a comissão toda custa ao Corinthians R$2 milhões por mês. A multa rescisória refere-se a um valor relativo a 3 meses de salário desta comissão técnica. Portanto, fazendo a conta, Corinthians, se mandar embora o Dorival, vai ter que pagar ao mesmo R$6 milhões. O próprio Dorival confirmou domingo à noite, sábado à noite no Morumbi, depois da derrota para o São Paulo, que o Yuri ainda tem etapas a cumprir. Ele continua na transição física e não encara o Cruzeiro quarta-feira. Aliás, o Corinthians, do Dorival pressionado, tem uma sequência dificílima.
é o Cruzeiro na quarta em casa, né, o Química. Sábado à noite no Rio de Janeiro, o Botafogo. E na outra quarta, o primeiro mata do mata-mata de oitavas de final contra o Palmeiras, Copa do Brasil. O jogo em Itaquera. Para essa partida, talvez é o que o Corinthians deseja. É a meta interna do Departamento Médico e Físico do Corinthians. Contar com o Yuri Alberto, artilheiro do time na temporada, com 13 gols, se eu não me engano, para pelo menos estar à disposição para esse jogo contra o Palmeiras. Contra o Cruzeiro não, e o Dorival não vê a hora do Yuri voltar, né, professor? Diz aí. Tem um jogador que é fundamental para que tudo isso dê certo. Chama-se Yuri Alberto. Nós estamos tentando reequilibrar a equipe com o Memphis, o retorno do Rodrigo, que está começando a voltar a uma normalidade depois de várias rodadas. É a terceira partida do Rodrigo apenas, depois de um longo tempo parado. Memphis está começando a retornar também depois de uma lesão que o tirou por um bom tempo. E eu aguardo agora de um jogador que é fundamental e que é responsável pela maioria dos nossos gols. Sem Yuri Alberto ainda no jogo contra o Cruzeiro, mas com o Memphis Depay, com o Rodrigo Garro. O Memphis inclusive treinou normalmente hoje na reapresentação dos jogadores, fez o regenerativo nas partes internas, ele que não atuou mais de 45, 46 minutos, porque foi substituído no Majestoso justamente no intervalo da partida. Mateuzinho cumpriu a suspensão automática, fica à disposição, volta para o time, imagino eu. Em compensação, Ranieri tomou o terceiro amarelo, foi reserva no Clássico e não enfrenta o Cruzeiro. Michael machucado, lesão muscular, vetado pelo Departamento Médico. Questão da balada. Os jogadores do Corinthians exageraram essa semana na balada, algo que vem sendo recorrente, né, no Corinthians. Eu já vim alertando, né? Aliás, os Gaviões da Fiel, numa entrevista, né, os líderes do Gaviões, numa entrevista ao meu timão, disse, né, esse ano, que eles já sabem quais os jogadores que estão indo para a balada e mandaram o recado, né, que estavam de olho. Então isso já vem acontecendo, só que nessa semana houve um exagero. Por quê? Informações que me passaram de dentro do clube, tá? Dentro do clube ficaram sabendo. Jogadores da quinta para sexta na balada, né, numa festa de um grande jogador brasileiro que atua em um grande clube da Europa. E aí, né, incansáveis, né, parte desses jogadores também foram para uma balada na sexta-feira, da sexta para o sábado. O que quer dizer? Madrugada do sábado. O que quer dizer? Sábado, o mesmo dia que o Corinthians enfrentou o São Paulo e foi derrotado por 2-0, aliás, demonstrando que se arrastava em campo. A gente vê jogadores ali chegando atrasado, enfim, não acompanhando o ritmo do São Paulo. O São Paulo ganhando de 2-0, quando um jogador do Corinthians pegava na bola, vinham 3 do São Paulo. A diferença física e a vontade era absurda. Isso trouxe um incômodo muito grande à diretoria do Corinthians, né? Por quê? Porque o Fabinho Soldado já havia sido alertado e aconselhado a voltar com as concentrações, tá? Isso é até uma atualização do que eu trouxe no Almoço com a Fiel. Quem encerrou as concentrações no Corinthians em jogos em casa e na capital foi Fabinho Soldado, mas, né, a decisão inicial partiu de Emiliano Dias. Ele foi o responsável, era o auxiliar, filho do Ramon Dias, e eles foram os responsáveis, né, o trio, na verdade, por encerrar as concentrações nos jogos na Neoquímica Arena, quando o Corinthians jogasse em casa, ou quando o Corinthians jogasse na capital, ou seja, Allianz Parque, né, ou Morumbi, como foi no último sábado. O que acontece? O Fabinho já tinha sido alertado, porque eles já sabiam da questão envolvendo balada nos jogadores, e falaram, não seria melhor voltar com as concentrações? Ele falou, não, isso aí já está dando certo, já está há muito tempo assim. E aí, essa é até uma atualização que eu não trouxe no Almoço com a Fiel, porque o Fabinho já tinha sido alertado, e aí chega a diretoria corintiana que 5 jogadores na madrugada do sábado estavam na balada. Isso causa um problema no elenco também que me passaram, porque os jogadores casados, né, já estão não vou dizer revoltados, mas preocupados, porque pode ocorrer o retorno das concentrações em casa, e para eles é uma maravilha, que eles estavam com a família, enfim, isso só vai ajudando no racha do elenco, que já existe desde a época de Memphis, camisa 8, camisa 10, com o Rodrigo Garro e outras coisas que envolvem hoje o elenco do Corinthians, a forma como ele criticou o Ramon. O elenco do Corinthians não vive, né, de amores, essa é a verdade, tá? Não sei se dá para dizer que tá rachado, mas não vive de amores. E agora essa questão aí de poder voltar às concentrações pode causar mais problemas
ainda. Então, olha só, mais informações exclusivas para vocês, e a pressão é para cima, nesse caso do Fabinho Soldado, porque ele foi avisado. O Dorival até pode ter um pouco de culpa nisso, porque também poderia mandar nessa situação, mas nesse caso, né, a pressão do Dorival, vou te falar agora, né, depois da vinheta, mas na questão do Fabinho, na questão das baladas, o Fabinho Soldado é o mais pressionado. O Fabinho Soldado tem uma reunião, uma conversa agendada com o Memphis Depay essa semana. O comportamento dele não foi nada legal no Morumbi, não agradou ninguém, não agradou diretoria, não agradou alguns jogadores, não agradou também ninguém do CT Joaquim Grava, e vai ocorrer uma conversa se ele realmente está afim de permanecer no Corinthians, se ele está de saco cheio, querem saber, ouvir da boca dele o que está acontecendo. A diretoria do Corinthians entende que se ele quiser rescindir o contrato, não vai haver cobrança de multa, sendo, né, com proposta levada ao Corinthians ou não. Ele pode chegar e dizer ao Corinthians, não tenho proposta nenhuma, mas quero sair, e se for em comum acordo, tudo bem. Mas isso não pode partir do Corinthians, porque existe uma pressão, né, de parte da torcida que não quer a saída do Memphis Depay. Então isso vai ter que partir do Memphis. O Corinthians não vai chegar em nenhum momento para o Memphis e falar assim, ó, estamos querendo rescindir o seu contrato. Como fazemos? Nessa conversa do Fabinho Soldado ou de qualquer integrante da cúpula corintiana, não vai haver esse tipo de cobrança ou proposta para o Memphis Depay. Mas o Corinthians, enfim, não vou dizer que aguarda, mas que se acontecer na conversa, o Memphis cogitar querer rescindir o contrato e sair, esse contrato será rescindido. Então, uma reunião entre Fabinho Soldado e Memphis Depay, eu falo reunião, mas vai ser uma conversa entre os dois, pode até definir o futuro do jogador no Corinthians. Se ele falar que tá tudo bem, que aceita ficar do jeito que tá, tudo certo, ele permanece. Mas se ele cogitar em rescindir, que falar que não está satisfeito e quer sair, isso vai avançar com força, porque eu já trouxe com exclusividade na semana passada, que o Corinthians reavalia, né, refazer o contrato do Memphis e sonha em diminuir o alto valor pago pelo jogador mensal e também de luvas, tá certo? Fiel, se posicionaram, mas daquele jeito, né? O Conselho Deliberativo aí soltou uma nota de que estão analisando essa situação do Andrés, estão investigando, e agora fizeram BO por conta de que o presidente Stabile fez uma solicitação para o setor financeiro para essa investigação que está acontecendo sobre o Andrés Sanches, e na hora que eles foram pegar essas faturas físicas e também digitais, não encontraram, fizeram BO na polícia por conta de tudo isso que está sendo vazado na mídia, ou seja, alguém roubou tanto as faturas físicas e parece que também informação de que as digitais foram comprometidas. Então o Corinthians abriu um BO, mas abrir BO por um roubo no caixa do Corinthians pelo próprio ex-presidente Andrés Sanches ninguém faz, né? O Conselho Deliberativo demorou dias aí para se posicionar de alguma maneira sobre esse caso, e o posicionamento que eles fizeram foi uma simples notinha falando que estão investigando a situação de Andrés Sanches. E dependendo da investigação, parece que vai ali para uma votação para sua expulsão do Corinthians. Mas como o Mano, Benja e outros comentaristas aí comentam muito, aquilo de que a gente fica com uma pulga atrás da orelha de que nada vai acontecer. Vocês acham mesmo que vão bater de frente com o Andrés Sanches? Vocês acham que esses que estão no poder hoje não são amiguinhos do Andrés Sanches? Você acha que Duílio e Andrés não tá por trás da administração do Corinthians depois da saída de Augusto Melo? A gente não é mais bobo, né, Fiel? E tem quinta-feira aí uma convocação geral da Gaviões para um protesto em peso, em massa, lá no CT, lá no Parque São Jorge, inclusive cobrando não só as questões fora de campo, principalmente a situação de Andrés Sanches, mas também dentro de campo, informações aí vazadas de que a torcida, a Gaviões e as organizadas já sabem desses jogadores aí, estão fazendo pouco caso, indo pra balada, não se importando com o time, com o elenco, e Fabinho Soldado muito cobrado, porque tanto ele quanto Ramon e Emiliano tiraram a concentração antes das partidas jogando na capital, e para mim isso é um absurdo total. Time nessa situação, o clube jogar das traças e ainda libera a concentração na véspera dos clássicos, demonstra a fraqueza que o Corinthians está se tornando dentro de casa e principalmente quando joga clássicos. Jogadores mortos, sem comprometimento, sem entrega, cansados, praticamente não entram dentro de campo nos clássicos, e essa é a realidade do nosso Corinthians, um time totalmente sem comando e largado às traças. A gente vai trazendo todas as atualizações aqui para vocês, se inscreva aí no canal, deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre essas informações do vídeo de agora, aquele like que ajuda a gente demais. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, vai Corinthians!